17 de julho. Fique a sós comigo durante um tempo. O mundo, com suas exigências intermináveis, pode aguardar. A maioria das pessoas me faz esperar, pensando que algum dia encontrará tempo para se concentrar comigo, em mim. Mas quanto mais elas me empurram para segundo plano em suas vidas, mais difícil se torna me encontrar. Você vive entre pessoas que glorificam os negócios e transformaram o tempo num tirano que controla a sua vida. Até mesmo aqueles que me conhecem como Salvador tendem a marchar no ritmo do mundo. Eles acabam aceitando a mentira de que mais é sempre melhor. Mais reuniões, mais programas, mais atividades. Eu o convoquei para me seguir por uma estrada solitária, tornando o tempo que você passa sós comigo a sua maior prioridade e mais profunda alegria. Este é o caminho muito depreciado e geralmente desprezado. Mas você escolheu a boa parte e ela não lhe será tirada. Além disso, ao andar perto de mim, poderei abençoar as outras pessoas através de você. Vamos fazer a nossa oração inicial, então. Amado Mestre Jesus, Pai de infinito amor e sabedoria, gratidão lhe damos, Senhor, por essa grande oportunidade que é estarmos encarnados nesse momento e nesse espaço. Te glorificamos, Senhor, pelo dom da vida, pelo teu infinito amor e por essa imensa luz que nos guia todos os dias e em todos os momentos. Que possamos, Senhor, a cada momento, a cada dia, te colocar como prioridade em nossas vidas. Que o nosso coração seja guiado pelo teu amor. Que possamos, Senhor, caminhar e olhar cada momento do nosso tempo com a tua luz inspiradora. Te pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor possa derramar o teu amor nos nossos corações, nos guiando, nos iluminando, nos dando cada vez mais coragem para prosseguir, coragem para vencer os obstáculos e para que possamos melhorar cada dia mais. Que a tua luz inspiradora possa nos dar cada dia mais sabedoria e inteligência. Nos inspire, Senhor, que possamos transbordar o teu amor no nosso viver, a cada momento que respiramos e vivemos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o seu dedinho. Todo mundo? Ninguém? Eu leio. A Silvia falou que ler, mas eu vou ler então. Oba! Vamos lá, então. É capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, item 5, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Pode ler? Vamos lá, então. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo. Entretanto, vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu:
quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, de 31 a 35, e Mateus 12, do 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro. Daí esta consequência rigorosa. Se certas preposições suas se acham em contradições com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribui foram mal traduzidas, mal compreendidas ou não são suas. Causa justa admiração que, nesta circunstância, Jesus mostrasse tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabe-se que jamais tiveram simpatia por ele, espíritos pouco adiantados. Não lhe compreendiam a missão. Aos olhos deles, a conduta de Jesus era estranha e seus ensinamentos não os tocavam, já que nenhum o seguiam como discípulo. Parece mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. O que é certo, afinal, é que acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicavam, mas é preciso convir igualmente e que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois jamais haveriam seguir os seus ensinos, nem dado testemunho dele como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Quanto a Jesus, supor que ele haja renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Tal pensamento não podia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Deve-se, pois, buscar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não desprezava nenhuma ocasião de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre a parentela corpórea e a parentela espiritual. A gente já conversou, já leu, já refletiu algumas vezes, se eu não me engano, nesse mais de um ano de encontro, né, sobre essa passagem. E, assim, de tudo que a gente já disse, que eu recordo, e olha que minha memória nem é tão boa assim, o que me chamou a atenção nesse momento, agora na leitura, foi que nem Jesus, né, escapou, de certa forma, desse desafio que é nascer numa família que tem lá os seus desafios, né? Eu sei que a gente pode pensar em muitas vertentes e análises dessa leitura aqui e falar sobre o amor de Jesus, sobre a parentela, como diz aqui no final do capítulo, espiritual e corporal, né, ou corpórea, como está escrito aqui,
mas eu fiquei pensando também nesses desafios vividos por Jesus dentro dessa família, né? Que os irmãos não possuíam esse amor fraternal, como acontece também com todos nós, ou com a maioria de nós, né? Não todos. Eu pensei também nessa mãe que não entendia muito bem a missão do seu filho, mas o amor, né, que toda mãe verdadeiramente que é mãe sente e que acolhe o seu filho independente de suas escolhas, apesar de que aqui a missão de Jesus, o pouco que a gente pode entender com a nossa inteligência moral e intelectual, Jesus tinha muito mais do que uma escolha, era uma missão muito grandiosa, né? Mas essa mãe, essa mulher, ela, apesar de não entender, ela acreditava e ela acolhia. E muitas vezes o que a gente precisa mesmo é fazer isso, é confiar em Deus, confiar em Jesus, acolher os seus ensinamentos e seguir em frente. Muitas vezes eu digo isso por mim, mas muitas vezes eu preciso entender para aceitar. E eu já entendi intelectualmente, ainda não emocionalmente, que muitas vezes eu não vou conseguir entender, mas eu preciso acolher e confiar. E eu fiquei pensando aqui nesses desafios de Jesus dentro de uma família, né? E o interessante também, aos meus olhos nesse momento, é que talvez por a gente já ter falado muito dessa passagem, eu fico vendo aqui a oportunidade grandiosa que Jesus tinha, como a mensagem mesmo disse, ele aproveitava de todas as brechas, oportunidades que a vida lhe dava para instruir ou ensinar alguma coisa para quem estava próximo. E aqui a gente vê que existia uma multidão, né, ao redor dele, então não eram poucas pessoas que estavam naquele momento seguindo Jesus, seja por curiosidade, seja por fé, mas a população estava ali absorvendo, né, os seus ensinos ou as suas palavras, de certa maneira. Mais uma vez eu vejo aqui o amor de Deus, né? E a questão de não distinguir as pessoas que estavam ao seu redor. Mais uma vez, Jesus mostrando esse amor fraternal que todos nós devemos ter um pelos outros, né? Todos aqueles que seguem, todos aqueles que procuram executar as suas leis, são irmãos, e até aqueles mesmo que não fazem, né? A gente sabe muito bem disso também, que mesmo aqueles que não têm apreço por nós, que têm até um sentimento contraditório ou inferior, ou um sentimento assim não muito benevolente, também são os nossos irmãos, né? Ainda que a gente também não consiga vencer certos obstáculos e ter afinidade. Então eu vejo aqui nessa passagem, mais uma vez, o amor fraternal, o amor sem limites, né? Essa questão da gente buscar cada vez mais fortalecer os nossos elos e nos tornarmos verdadeiramente uma família. A princípio, né, nesse momento, ele nos diz, né, assim, no meu entendimento, que todos aqueles que comungam dos mesmos atos e ideias e palavras são irmãos. Mas eu penso também que mesmo aqueles que não sejam, que não comungam das mesmas ideias, dos mesmos atos, também sejam irmãos. Talvez não estejam assim na mesma família por enquanto, mas um dia todos nós estaremos, né? É isso. Perfeito. Suelen falou tudo. Eu vou só reforçar algumas coisas que ela falou. Que Jesus, ele colocava a missão dele acima de tudo, né? Ele aproveitava todas as circunstâncias, como a Suelen já falou, e todas as situações para ensinar, né? E antes dessa parentela biológica, né?
nós somos todos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, né? Então, onde tem afinidade de sentimentos, afinidade de pensamentos, afinidade de ideias, as pessoas têm aquela frase, né? Tem amigos mais chegados que irmãos, e realmente não é o laço de sangue, né? Que reúne, mas essa energia por afinidades que acaba unindo. E Jesus, em momento nenhum, ele não quis desprezar com essa frase, ele não quis desprezar nem desonrar. De maneira nenhuma, nós todos somos filhos do mesmo Pai, né? Ele quis ressaltar, ensinar, né? Ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Tem uma passagem que, quando ele está no Calvário, lá, crucificado, que ele fala, eis aqui sua mãe, eis aqui seu filho, né? Para poder um cuidar do outro, um discípulo cuidar da mãe dele, mostrando mais uma vez que não existe esse laço biológico, né? Que existe o laço espiritual de carinho, de afinidade. E que a gente consiga aprender com esse exemplo de Jesus, né? Que a gente aprenda com essa história, da gente ser irmão, ou da gente ser pai, ou da gente ser mãe de qualquer pessoa que esteja precisando naquele momento de um irmão, ou de um pai, ou de uma mãe. Que a gente acolha, né? Quem estiver necessitando. Porque acho que é isso que Jesus quer, é isso que está dizendo a passagem. Já tem há mais de 2000 anos essa passagem, ainda está tão forte, né? Ele também gostava de dar uma chocada na pessoa, para a pessoa não esquecer. E aí tá aí a gente falando há mais de 2000 anos, né, sobre isso. Deu certo, deu certo. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo? Não? Silvia Leal levantou a mão. Adorei o que vocês falaram, eu concordo. Eu acho que a Suelen foi muito feliz nas palavras dela. E eu estava pensando que, como vocês já falaram, Jesus não estava repreendendo a família dele, ele estava só ressaltando que somos todos parte da mesma família, né? É isso que ele queria dizer, que todos somos irmãos, como a Suzana falou, somos filhos de Deus, e devemos cuidar um dos outros. Eu acho que é isso. Acho que quando a gente faz o bem, a gente tem que fazer, pelo menos na intenção, o mesmo bem que a gente faz para as pessoas que são da nossa família de sangue, a gente deve procurar fazer para as que não são. E se a gente tivesse essa responsabilidade, esse pensamento o tempo todo, a gente olharia mais para os outros, principalmente para aqueles que estão necessitados, né? Aqueles que não estão na mesma condição que a gente. Acho que a pandemia mostrou que tem muita gente necessitada e cada vez mais. E às vezes se a gente não parar e tomar um chacoalhão assim, a gente não percebe, a gente vai vendo a vida no piloto automático. Eu acho que essa pandemia para mim foi uma oportunidade de parar um pouco, de refletir e de fazer umas coisas que eu queria fazer antes que eu achava que eu não tinha condições, assim. E trabalho voluntário pode ser feito de várias formas, né? Você pode, não precisa necessariamente você sair da sua casa para ir e entregar alguma coisa a alguém, você pode ajudar um grupo que está ajudando alguém, você pode ajudar na logística, você pode, sei lá, eu acho assim, se você estiver disponível, qualquer ajuda é bem-vinda. E quando você começa a se dispor a fazer isso, os trabalhos vão chegando para você, as demandas vão chegando, é impressionante, assim, acho que é uma questão de sintonia, né? Então, antes da pandemia eu não tinha contato com ninguém, hoje eu tenho contato com uns 4 grupos, assim, que de alguma forma eu tento ajudar, não necessariamente é com dinheiro, às vezes é na logística, às vezes é contato com outras pessoas. Mas quando você faz isso, você tem essa consciência, você está fazendo isso porque é uma pessoa necessitada, ela não é teu parente, mas é alguém que está precisando, isso basta. Não precisa ter um motivo a mais, entendeu? Acho que é isso, quando a gente naturalizar isso, a gente vai dar um salto. E uma outra reflexão que esse texto me faz pensar é que se você começa a tratar todo mundo como da sua família, você não se apega tanto à sua família em si. Tipo, né? E quando você, às vezes, tem que se desligar dela, né? Assim, nesse plano, vai ser mais fácil também.
Hoje faz 3 anos que meu pai morreu, e essa semana eu fiquei muito triste, a semana inteira, por causa disso. Assim. Tá sendo uma semana difícil. Mas eu fico pensando, cada ano que passa, quanto mais eu estudo o evangelho, fica mais fácil. Porque eu entendo essa ideia do apego. E fica, a saudade aumenta e tal, mas eu entendo que ele tá num outro plano, que ele tá melhor, e que muito do meu sofrimento logo que ele desencarnou foi o apego. Não, é lógico que eu vou continuar amando ele sempre, mas eu tinha muito apego à figura dele, à figura paterna. Mas aí pensando que outras pessoas durante a minha vida exerceram esse papel, eu me sinto menos desamparada, né? Quando você perde pai e mãe, se sente órfão, oh meu Deus. A pessoa que mais te amou no mundo, de repente, desencarnou. Então é um vazio muito grande. Mas aí você começa a pensar nas outras pessoas que a vida te trouxe e que fizeram esse papel. São tios, às vezes, né? Padrinhos. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha um colega que ele era bem mais velho do que eu e me dava carona todos os dias. Ele era como um pai para mim. Ele me acolheu, assim, como se fosse filha dele. Ele tinha uma filha também pequena. Então, às vezes eu precisava de alguma coisa, consertar alguma coisa na minha casa, ele ia lá no domingo consertar para mim, como se meu pai faria, se ele pudesse. Só que meu pai estava longe, ele estava a mais de 500 quilômetros de distância. Então, algumas pessoas ao longo da vida me acolheram como se fosse uma filha. E a gente pode fazer isso. A gente pode acolher alguém como um filho. Eu não sou mãe, talvez eu nunca seja, mas eu posso acolher uma pessoa como um filho. A minha sobrinha vem aqui, para mim, é como se fosse uma filha. É um amor que eu não sei explicar. Eu fui professora, às vezes eu me pegava a alguns alunos assim que eu falava, ai meu Deus do céu, se eu pudesse eu levava para casa, sabe? Às vezes a gente acaba cumprindo um papel assim além da sala de aula, né, de dar uma atenção a mais, porque a gente pode, se a gente pode exercer esse papel, a gente deve, né? A gente deve espalhar o amor que a gente tem dentro da gente, em todas as ocasiões. E eu acho que é isso que vocês falaram. Só ouvi verdades. Alguém mais gostaria de falar? Fala, Suê. Ai, gente, que coisa linda, né? É interessante, assim, tudo que a Silvia falou, que realmente, Silvia, às vezes, dependendo do nosso equilíbrio emocional, às vezes é menos desafiador ajudar alguém estranho do que da nossa família, né? Às vezes, por a gente estar tão conectado emocionalmente, seja lá quais são essas emoções em relação à nossa família, que quando chega a hora da gente agir para ajudar, às vezes a gente não consegue assim ter uma capacidade razoável de fazer as coisas. Eu lembro que teve um tempo aí atrás que meu pai ficou mal de saúde, começou a passar mal por diversas situações, e eu fiquei assim meio igual um cego em tiroteio. E eu sou muito prática, eu sou uma pessoa prática. Se alguém está passando mal na minha frente, eu vou ali, pego, pá, socorro, sei lá, eu sou muito prática. Mas quando é meu parente, pronto, me desestrutura. Eu não sei o que fazer, eu fico, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, às vezes também, a gente tem que pensar assim na família de uma forma até de responsabilidade e tentar equilibrar esse lado emocional, né? Se a gente não tem ainda afinidade ou verdadeiramente amor por todos, que a gente consiga aos poucos incorporar a ideia de responsabilidade com todos, né? Independente de quem seja. Eu convivo assim, com o meu marido, né? Afinal de contas, a gente mora na mesma casa. E assim, eu já falei para vocês, ele é ateu e tal, e eu reparo que quando a gente está na rua, seja lá onde for, ou em algum local, assim, um restaurante, não sei, sempre aparece alguém pedindo ajuda, né? Assim, para vender alguma coisa, sempre, é incrível. Para vender alguma coisa, seja lá o que for. E antes de eu fazer parte desse grupo, né, da gente conversar, estudar, pedir muito auxílio a Deus, eu tinha medo de ajudar as pessoas na rua, de abrir a bolsa, enfim, né? Ele nunca, assim, é incrível, mas o Anderson nunca pensou duas vezes. Quando a pessoa pedia ajuda, na mesma hora ele dava um dinheiro e pronto. E não falava mais nada, como se nada tivesse acontecendo. E até hoje é assim. Aí eu olho assim para ele, só penso, né? Eu falei, Jesus,
eu tenho conhecimento que ele não tem e eu penso 2 vezes se eu vou ajudar por medo. Ele não pensa, ele enfia a mão no bolso e vai, né. Aí eu fico fazendo várias análises interessantes, né. Talvez eu não esse conhecimento tenho, mas ele tenha esse senso de responsabilidade, né, de ver que ele pode fazer algo, ainda que seja pouco, e aí ele não pensa 2 vezes. E é isso que talvez a gente também tenha que refletir, porque às vezes eu fico pensando assim: eu fico esperando um amor surgir por todos para começar a agir? Não dá, gente, porque talvez isso vá demorar um pouquinho. Então, que eu coloque um outro objetivo que me faça agir. Então, essa autorresponsabilidade, né? Essa missão, ver essa oportunidade que eu tenho de poder fazer algo pelo outro. E só para finalizar, que está acabando, ô, Silvia, esse relato que você disse do seu pai me tocou muito profundamente, porque, assim, minha mãe também não está mais aqui, fisicamente falando. E depois que ela partiu, surgiram algumas pessoas também que me acolheram, tipo as minhas 2 vizinhas aqui, que até fazem comida e me entregam num potinho. Eu vejo isso muito como um amor extremo, sabe. E elas meio que conseguem agir de uma forma, e eu sinto esse amor de mãe, sabe. Então é muito interessante nisso, eu vejo o cuidado de Deus, o amor de Deus para conosco, né. A gente sente um vazio, a gente sente uma falta, mas sempre surge pessoas ao nosso redor, na nossa vida, para dar aquela porçãozinha de amor, que faz com que aquela ferida seja menos dolorosa. Eu tenho uma outra senhorinha que fala que ora por mim todos os dias e ora salve rainha por mim. Então, assim, é uma coisa tão doce. Eu oro para Dona Antônia e eu sinto muito muito natural da Dona Antônia. Eu acho isso muito fofo. É isso. Adorei tudo, gente. Que maravilha. Sempre fico surpresa com os relatos que a Suelen fala do marido dela, né? Porque ele não precisa mais estudar, né? Já tá tudo lá dentro dele. Desapego, de querer ajudar. Enfim, tanta coisa que a gente pode aprender com isso, né? E isso que vocês falaram, que sempre tem alguém, né, para ser o nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso irmão. E às vezes é num momento assim que a gente está precisando, a pessoa nem sabe. E tudo se encaixa. Maravilhoso. Maravilhoso nosso estudo de hoje. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Não? Mãe, vou pedir você para fazer a prece final, tá bom? Ok. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado é o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós ao teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai-nos, ensinando-nos a perdoar, esquecendo de todo o mal. Não permitais cairmos nas tentações da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre assim seja. Amado Jesus, nosso divino Mestre, obrigado pelas bênçãos dessa hora. Obrigado por tudo que nos ensinaste até aqui. Pedimos que continue conosco, nos auxiliando, nos guiando, nos orientando. Precisamos desse auxílio divino, Mestre. Nos fortaleça na fé, no amor, que possamos estar sempre com essa vontade de seguir os teus ensinamentos, os teus exemplos, que possamos transmitir onde quer que estejamos,
a tua paz, a tua serenidade, o teu amor. Ser conosco, Jesus. Peço a toda a espiritualidade amiga que abençoe os nossos lares, que nos envolva com essa luz divina. Pedimos que abençoe as águas que vamos beber, que nela esteja esse fluido tão necessário a todos nós. Nos abençoe agora e em todo sempre. Assim seja. Assim seja. Vamos tirar nossa foto. Eita, tem tanto papel aqui dentro. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.